memórias você está produzindo nos seus filhos ou no seu filho? Você sabia que a memória faz parte do processo de crescimento e até de cura? Sim, a memória nada mais é que a associação de elementos com as experiências vividas e que desencadeia as lembranças dos fatos ocorridos, mas que influencia no nosso presente. Olha só essa experiência que eu tive com meu filho. Nós fomos levá-lo para cortar o cabelo. E da primeira vez a gente percebeu e ficou assim bem empolgado com a reação que ele teve. Porque ele não gritou, ele não chorou, ele teve um bom comportamento e a gente ficou muito feliz com isso, né? Porque é uma tensão muito grande levar uma criança para cortar cabelo. Primeira vez é sempre muito tenso. E perto da onde a gente estava levando ele para cortar o cabelo, tinha uma casa de doces, um depósito, e eu fui lá para comprar algumas coisas, biscoitos, e comprei chocolate, enfim. E ao final do corte, né, do cabelo dele, a gente se arrumou, pegou bolsa, levantamos, e aí eu elogiei meu filho, parabéns, muito bem, se comportou muito bem. E acabei dando, naquele momento eu dei o chocolate para ele. E nós fomos embora, tudo bem, tudo tranquilo. Num tempo seguinte, né, que a gente voltou, uma próxima vez para cortar o cabelo dele, e tudo normal, sentou na cadeirinha, conversou com o tio e ficou ali esperando, bem menos incomodado, né? Mas também não fez nenhuma birra, nem pirraça, nem choro, nem nada. Ficou muito bem. E ao final levantamos da cadeirinha e tal, pegamos a bolsa e antes mesmo da gente sair, qual foi a pergunta que ele me fez? Mamãe, cadê meu chocolate? Olha a associação que ele fez de tudo que ele tinha vivido e nós fizemos isso uma vez só com ele, né? E, gente, isso acontece o tempo todo com a gente, essas associações e esses registros dessas memórias. Isso é muito natural. Numa vida de mãe, por exemplo, numa troca de fralda, quem não se lembra daquela primeira fralda cheio de nervoso para trocar e o nojo daquilo que a gente estava encontrando ali e fazendo passo a passo, levanta a perninha do neném, passa o lencinho, muito cuidado e tal. Mas fez isso tantas vezes que ficou registrado e já entra no automático. Igual andar de bicicleta, andar de carro, já nem lembra mais qual é o primeiro comando, depois faz isso primeiro, faz isso depois, já nem lembra, já é automático. Isso são chamados de memórias implícitas. Essas memórias implícitas, no estresse pós-traumático, por exemplo, podem ser desencadeadas através de algum gatilho de som, de imagem, de cheiro, e aí pode desencadear um comportamento que a pessoa não está nem fazendo essa ligação que é por conta daquele fato que aconteceu, mas ela continua emitindo comportamento, ela continua sentindo aquilo dali, mas ela não fez essa ligação dessa memória, porque essa memória ela fica muito guardada, ela fica lá no inconsciente, fica muito no automático e a gente só percebe através das nossas ações, dos nossos comportamentos, das nossas sensações. E isso não fica muito claro muitas vezes pra gente. Isso pode acontecer com os nossos filhos. Às vezes eles estão agindo de maneira muito agressiva, insana, a gente não tá entendendo o que tá acontecendo. Se a gente tirar todas as variáveis, não tá com fome, não tá com sono, não tá cansado, não tá sentindo dor, vale a pena a gente levar em consideração essa questão da memória implícita, porque ele pode ter passado por alguma experiência que agora ele está sentindo, mas ele não consegue fazer essa relação que foi por causa de alguma coisa que aconteceu lá atrás. Isso é muito comum de acontecer em crianças com escola, por exemplo, com amigos da escola, ou primeiro dia de aula. Isso é muito comum de acontecer. Quando a gente tem essa noção que existe uma influência das nossas memórias implícitas nos nossos comportamentos, a gente consegue auxiliar, consegue ajudar os nossos filhos naqueles momentos que a gente não entende o que está acontecendo, já tirou todas as possíveis variáveis e continua ele emitindo aquele comportamento. E como que a gente pode ajudá-los? Quando a gente chega para eles e começa a conversar sobre como a gente está percebendo o seu comportamento, como ele está se apresentando naquele momento,
muito estressado, muito cansado, muito nervoso, com muita raiva, enfim. A gente mostra como que a gente está percebendo e a gente começa a fazer alguma ligação com algo que possa ter acontecido, ou na escola, ou no campo de futebol, ou na casa da amiga que dormiu lá, ou dormiu na casa do pai, ou dormiu na casa da mãe. Enfim, a gente começa a reviver, trazendo os fatos de pouco a pouco, de acordo com que a gente vai percebendo como ele vai estar também, como essa criança vai se apresentar. Porque muitas vezes ela pode não querer também falar do fato. Mas então a gente pode pular algum determinado ponto daquela situação, chegar até o final e falar de coisas boas que aconteceram quando retornou da casa da amiga, quando veio para a escola e que ficou tudo bem. E aí ele percebe que aquilo dali pode ter acontecido alguma coisa que foi ruim, que foi desagradável, mas essa criança consegue perceber que ela ficou bem depois. Então, aos pouquinhos, a gente vai revivendo essa história com ela. Muito interessante a gente fazer com muita calma, né? Tentando o máximo de empatia possível para que ela consiga se abrir, consiga estar à vontade para se abrir também e dizer sobre uma fragilidade que ela está tendo. Agora, é interessante a gente pensar que as memórias, elas não são fotocópias. Não, elas não são idênticas. As nossas ligações neurais, os nossos neurônios, eles vão se ligando e vai levando essa memória, mas quando a gente traz ela de volta à nossa consciência, a gente vai perceber que a gente não consegue se lembrar 100%. Pode ser que aconteça de alguém em algum lugar ter essa capacidade de lembrar 100% de tudo o que aconteceu, de todos os detalhes, enfim. Mas é muito difícil isso acontecer e é muito natural, isso não é nada anormal. Quem nunca passou por uma situação de estar contando algum fato e alguém que estava do lado, que conhece aquela situação, fala assim pra você, ó, não foi bem assim que aconteceu, porque ela também tem o registro, mas que não são com todos os detalhes e exatamente como aconteceu, que vai completar o que você está fazendo. O importante é que a forma com que você estava se sentindo, estava recebendo aquela situação no dia do fato, também vai fazer influência no dia que você está contando o fato. E isso vai auxiliar aí na lembrança, mas também na modificação dessa memória. O problema disso tudo é quando essa memória ela começa a se transformar numa mina terrestre, pronta para explodir a qualquer movimento que a gente dê e acabar nos afetando de alguma maneira em alguma hora. Preste atenção nessa história que eu vou te contar. Uma moça que tinha os seus pais separados há muitos anos estava namorando com um rapaz e que ele havia acabado de passar num curso em que ele queria muito. Porém, esse curso era fora da cidade. Ela, juntamente com todos da família, muito empolgados com tudo aquilo que estava acontecendo, com aquela conquista, estava ajudando a arrumar as malas, ajeitar tudo direitinho e tal. Tudo a mil maravilhas, todo mundo muito feliz. Porém, ao passar uma semana, dias depois, quase uma semana, essa mesma moça começa a entrar numa profunda tristeza. Ela começa a chorar muito e começa também a ficar incomodada com aquilo dali que estava acontecendo com ela, porque ela não sabia de onde estava vindo nem quando tinha começado. E um dia, conversando com uma amiga, essa amiga, na tentativa de ajudar ela, vendo todo o seu sofrimento, ela chorava muito, começou a devagar reviver e recontar a história com ela, sobre o que estava acontecendo, o que tinha acontecido com ela. De repente, essa moça, ela para, enxuga as suas lágrimas e tem, como a gente fala na psicologia, em uma abordagem, um insight. Ela simplesmente entende tudo aquilo que estava acontecendo. E aí, a amiga olha para ela sem entender o que estava acontecendo ali e pergunta o que foi, o que aconteceu. E ela começa a explicar o que estava acontecendo. Ela simplesmente
associou tudo que ela estava vivendo naquele momento, com a partida do namorado, arrumar as malas, a partida do namorado, com uma situação que aconteceu com ela e que ficou guardada, uma cena em que ela nunca mais esqueceu, mas ela não se dava conta. Muitos anos atrás, quando os pais dela estavam se separando, ela viu uma das últimas cenas acontecer, é a mãe arrumando a mala do pai que estava indo para trabalhar, mas que ele não voltaria mais para casa, ele já estava saindo. E ela ficou com aquela memória guardada, mas que para ela não estava guardada, ficou lá escondida na mente dela. Quando ela revive, né, essa situação bem parecida, de que ela estava arrumando a mala do namorado que estava indo, né, para outro lugar. Ela tem toda essa sensação de abandono, de separação da pessoa que ela tanto amava. Isso tudo ela reviveu, trouxe tudo isso para ela e ela não soube lidar. No momento em que ela se deu conta de que ela estava de alguma maneira revivendo isso, ela conseguiu ter o controle das suas emoções e conseguiu entender em que situação ela tinha se metido. Na verdade, era essa memória implícita, essa memória que fica lá guardadinha no inconsciente, que a gente simplesmente vai agindo sem ter noção dela. Na medida em que a amiga foi conversando com ela, ela começou a trazer essa memória que estava guardada e trouxe para a consciência. Então, ela se transformou numa memória explícita, em que ela tinha o total controle de como ela poderia se sentir e se comportar depois daquilo tudo ali. É exatamente isso que acontece com os nossos filhos. Quando a gente auxilia eles nessas lembranças, nessas memórias, em que muitas vezes eles mesmos não se dão conta de como eles estão se comportando, como eles estão agindo, a gente faz essa relação do passado com o presente e a gente possibilita esse total controle dos seus pensamentos, das suas ações e de como eles vão se comportar. Essa é uma ferramenta poderosíssima que auxilia muito em situações de momentos difíceis. E agora, você já sabendo disso, já pode auxiliar muito ao seu filho numa próxima vez que ele esteja com algum comportamento, com alguma coisa que esteja acontecendo e que não tenha um motivo real. De alguma maneira, tudo tem a ver com a nossa relação de filhos com os nossos pais. De tudo o que a gente viveu, de tudo o que a gente tem guardado, como a gente está lidando com todo esse processo, repetindo determinados comportamentos ou anulando determinados comportamentos. Saber disso é muito importante por dois motivos. Primeiro, que mesmo com crianças pequenas, elas percebem o nosso incômodo, a nossa aflição, o nosso medo, e não necessariamente a gente esteja sentindo assim, sabendo o motivo em que a gente está sentindo. E as crianças percebem muito isso. Não é à toa que muitas vezes você está estressado, está cansado, e as crianças parecem que estão também muito estressadas, muito agitadas, porque elas também estão se sentindo assim, percebendo você estar assim. Então, é muito comum isso acontecer nas casas. O segundo motivo é que essas memórias ocultas podem provocar na gente ações que a gente não necessariamente queira estar agindo daquela forma. A gente só não tem muita noção do que está acontecendo, a gente simplesmente está agindo, mas não está fazendo essa associação de algo que aconteceu com a gente lá atrás. Nós podemos trazer essas experiências anteriores da nossa vida para o nosso presente e começar a tecê-las, começar a dar aquela modificada. Isso é libertador, isso auxilia muito e nos ajuda a ser pais em que a gente realmente quer ser, o tipo de pai que a gente quer ser. Porque muitas vezes a gente está sendo um pai, uma mãe que está repetindo aquilo que aconteceu na infância com os pais e não consegue se dar conta disso. Então é importante a gente se pensar, isso que eu estou fazendo é porque eu estou querendo ou isso aconteceu comigo? É importante uma autoanálise na criação dos filhos, porque muitas vezes a gente repete
os comportamentos e que não necessariamente são comportamentos que a gente mesmo aprove. Mas quando a gente vê, a gente já fez, a gente já falou, a gente já agiu. Então é importante a gente entender esse processo porque isso é libertador. Mais uma vez eu digo, a gente vai poder ser o pai que a gente quer ser, agir e levar os nossos filhos ao crescimento e fazer com que eles também tenham noção disso e se apodere dos seus comportamentos, dos seus pensamentos e haja de acordo. Isso é dar sentido às nossas vidas e também auxiliar os nossos filhos a também ter sentido na vida deles. Eles aprendem desde cedo a fazer tudo isso e isso é muito automático. Eu falo aqui às vezes de pontos, ponto 1, ponto 2, dois motivos, enfim. Mas quando a gente entende todo esse processo, a gente começa a se dar conta. E esse se dar conta faz uma grande transformação na nossa vida. Compartilhe conosco a sua experiência. Se você gostou desse vídeo, curte ele aqui e acompanhe as nossas redes sociais. Até o próximo vídeo.